A gente recebe agora por videoconferência o nosso amigo Carlos Bocuí, que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bocuí, boa tarde para você, bem-vindo novamente aqui ao TJ Aparecida, estreando em novo horário, e que bom ter você aqui nessa reestreia, viu? Eu que agradeço. Bom, uma boa tarde a todos, Eduardo, Rayane. E importante essa série que vocês estão fazendo, que alerta a sociedade sobre os impactos, né, de empreendimentos de alto porte que se pretende instalar no Vale do Paraíba, como essa usina termoelétrica de Caçapava. É muito importante que a sociedade debata esse processo e entenda quais as consequências para a sua vida, não é? Bocuí, eu pergunto diretamente para você, você participou dessa série, inclusive, né, e agora está ao vivo com a gente aqui no TJ Aparecida. O que termoelétrica tem a ver com mudanças climáticas? Quais são esses danos ambientais que a instalação de uma usina provoca para a cidade, os seus arredores também? Por que esse projeto de Caçapava é tão polêmico, né, controverso? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de combustível fóssil, a gente pensa logo em petróleo, não é? Mas também a gente fala de gás natural, porque a palavra natural ela é colocada com relação ao gás que é incinerado numa termoelétrica, que na realidade é uma forma semântica de acobertar o fato de que o gás é fóssil, né? Então, o gás utilizado em usina termoelétrica é gás fóssil de petróleo. E esse gás, ele emite, né, elementos que são agressivos para o planeta e estimula o aquecimento global. Então, esse é o primeiro ponto, quer dizer, uma matriz que é uma matriz que incinera elementos da cadeia do petróleo e, portanto, gera gases de efeito estufa que agravam o problema do aquecimento global. Por outro lado, a queima de combustível acaba gerando poluentes atmosféricos e o Vale do Paraíba é uma região bastante suscetível a esses elementos, porque tem baixa dispersão de poluentes e também porque é uma região já saturada em alguns elementos. Então, é aquela história. Se você já tem uma saturação na bacia atmosférica, quando você promove mais elementos nessa mesma bacia, você atinge um patamar que começa a afetar a qualidade de vida da população, né? Então, é importante a avaliação de impacto ambiental, que é o estudo de impacto ambiental, para demonstrar exatamente esse aspecto de que ali não cabe um empreendimento daquele porte, principalmente porque a alternativa locacional, onde se escolheu, ela é inadequada a começar pela bacia atmosférica, pela atmosfera da região. Bocuí, a Justiça suspendeu o licenciamento ambiental da usina por irregularidades na documentação. O que isso revela sobre o processo de licenciamento no Brasil hoje? Então, o estudo de impacto ambiental, ele se baseia na perspectiva de que o empreendedor, aquele que vai fazer o empreendimento, ele comprove de forma antecipada, de forma prévia, quais os impactos ambientais que o empreendimento vai provocar. E ele deve provar também que esses impactos não afetarão significativamente a vida das pessoas, né? Só que, no estudo de impacto ambiental, os dados apresentados pelo empreendedor, eles foram incompletos e não davam essa dimensão de segurança que é necessária para o licenciamento ambiental. Por isso, o próprio IBAMA disse que grande parte das solicitações de informação ambiental que deveriam compor o estudo de impacto ambiental não foram devidamente esclarecidas, ou seja, o empreendedor não conseguiu comprovar que o empreendimento é ambientalmente viável, né? E aí a Justiça atua justamente para paralisar processos que podem prosseguir aí levando a sociedade da região a riscos, né? Agora, vamos imaginar, Bocuí, que esse projeto siga adiante, seja aprovado, passe pelo licenciamento ambiental e comece essa usina a operar no município de Caçapava. Quais são os riscos diretos para a população em relação a riscos socioambientais? E também falando de uma coisa muito séria, viu, Bocuí, que eu percebi durante a gravação dessa série especial do Arquivo A sobre termoelétrica, qualidade do ar, porque emite gases praticamente, se for funcionar 24 horas por dia, diretamente na atmosfera, e isso vai influenciar na qualidade de vida da população, né?
Olha, não tem dúvida. O que acontece é o seguinte, o lançamento de precursores de ozônio, dióxido de nitrogênio, são elementos que reagem com a luz solar e eles provocam o ozônio troposférico. O ozônio troposférico, para se entender, não é o ozônio da camada de ozônio que é desejável lá na estratosfera praticamente, mas a que fica aqui na nossa altura, na altura que nós caminhamos, que nós vivemos. Esse ozônio, uma vez saturado, ele provoca problemas respiratórios e cardiovasculares, né? Então, esse é um elemento. Quando você tem um empreendimento que gera precursores de ozônio que vão reagir na atmosfera e essa reação se dá até 200 quilômetros de distância, então isso leva a esse fog fotoquímico constante que pode deixar a região mergulhada numa situação de insalubridade, né? Irritações pulmonares, problemas respiratórios, principalmente para crianças e idosos. Esse é o ponto-chave da discussão. Então, quando você tem uma área que já é saturada por poluente atmosférico, na região isso já acontece com uma frequência alta, você não pode agregar outros elementos que vão complicar ainda mais a situação. Então, esse é o principal ponto da poluição atmosférica provocada pela termoelétrica, porque ela provocará uma alteração significativa na qualidade ambiental acima do limite da capacidade de suporte da região, com consequências para a saúde da população. Tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto realmente que já, por si, descartaria a possibilidade de construção de uma termoelétrica na região. Bocuí, obrigado pela participação aqui no TJ Aparecida. Foi um prazer te receber aqui novamente. Esperamos que você volte. Eu que agradeço, desejo sucesso em séries tão importantes como essas que vocês estão produzindo. Obrigado. Um abraço, meu amigo. Sempre bem-vindo aqui. E olha, Du, a gente continua a falar sobre a instalação de uma termoelétrica em Caçapava. Agora recebemos também, por videoconferência, o André Gonçalves, que é doutor e especialista em clima e energia do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. André, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para a população do Vale do Paraíba. E a gente já começa com uma pergunta, né? Quanto a instalação dessa termoelétrica, ela vai impactar a qualidade do ar para a população de Caçapava e também daquela região toda? Bom, o Bocuí já trouxe aqui muitos argumentos, né, no início dessa reportagem, e só reforçando este aspecto, o Vale do Paraíba, de fato, é uma região onde nós temos cadeias de montanhas, né, a cadeia da Serra do Mar e a Mantiqueira, e baixa velocidade de vento. Isso faz com que a dispersão de poluentes no vale seja muito ruim, e soma-se a isso o fato de ser uma região densamente habitada, né? Nós temos aí quase 2,5 milhões de habitantes ao longo do vale e já com uma carga de poluentes bastante elevada, né? Não só devido às indústrias que existem na região, mas também a questão da frota de veículos e as rodovias, né, como a Via Dutra, que já também são responsáveis por uma carga importante de poluentes que são lançados na atmosfera. E esta termoelétrica, né, que eu acho que é muito importante a gente frisar que não é uma indústria qualquer, né, às vezes a população fica com aquela impressão de que é mais uma fábrica que está se instalando na região, e a gente precisa frisar que trata-se do empreendimento com maior impacto sobre a qualidade do ar do Vale do Paraíba desde a instalação da refinaria Henrique Lage em São José dos Campos na década de 70. Então, nós estamos falando que nos últimos 50 anos não houve nenhum empreendimento com tamanho impacto sobre a qualidade do ar da região. O André, para você, boa noite, né? Você está falando aí de Madrid, na Espanha, onde está estudando, gravou comigo aqui até um mês atrás, depois viajou aí para a Europa, né? Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, é muito bom ter a sua opinião, você como técnico que também fez parte desse estudo mais aprofundado
desse projeto da instalação de uma usina termoelétrica. Boa noite para você, boa tarde aqui para a gente. Enfim, 10h30 já na Espanha, né? Aguenta aí, porque tem mais gente querendo participar da nossa conversa, viu, André? Aguenta aí, porque o Eduardo Góes agora volta, ele que fez a matéria, a reportagem sobre mais um protesto que aconteceu neste fim de semana em Caçapava, a cidade onde acontece esse projeto de instalação da usina termoelétrica e onde muitas entidades se reuniram para tentar barrar a instalação dessa usina, não é mesmo, Du? Faça a pergunta, fique à vontade para o André, que está aqui ao vivo conosco. Isso mesmo, Du. Olha só, você me convidou para voltar mais uma vez, eu estou voltando aqui agora. Então, quero perguntar para o André o seguinte: durante a gravação da nossa reportagem no sábado, né, onde pessoas da comunidade se reuniram e várias entidades, pastorais sociais e movimentos populares também se reuniram para conhecer mais sobre a termoelétrica, o que ela quer dizer e quais soluções poderiam ser apontadas para de repente barrar isso, né? A gente viu que a população, a comunidade está muito engajada. Então, diante disso, eu quero perguntar para o André duas coisas, duas perguntas em uma só. A primeira delas é que foi muito falado lá que essa energia que vai ser produzida por essa eventual termoelétrica, se realmente ela for instalada, ela não é necessária porque o Brasil já produz energia suficiente para o seu consumo e até exporta, né? Tudo que é produzido é dobrado assim o que a gente necessita de energia. Então, primeiro, por que uma termoelétrica que vai produzir uma energia que não é necessária está sendo instalada, quais os interesses por trás disso? E segundo, se o senhor acha, qual a opinião do senhor, se a pressão popular das pessoas pode realmente surtir um efeito positivo para que seja impedida a construção dessa termoelétrica? Muito bem. Vamos começar da última pergunta, né? Eu acho que é mais fácil. Eu acho que é fundamental, né, que a população tome conhecimento do impacto que esse empreendimento pode ter na vida das pessoas do Vale do Paraíba. Isso é fundamental e é por isso que nós estamos aqui para tentar divulgar, dar visibilidade ao que está se passando, né? Com relação à necessidade desse empreendimento, é muito importante a gente desfazer alguns mitos que às vezes são propagados, né? E um deles é de que a gente depende desta usina para dar segurança energética para o Vale do Paraíba, né? E isso, na verdade, não é correto, né? Isso, na verdade, é uma maneira de tentar convencer as pessoas a aceitar o empreendimento, porque o que dá segurança energética para a nossa região são as linhas de transmissão, né? Que nós temos pelo menos 3 grandes linhas atravessando o vale e que garantem que nós temos redundância no suprimento de energia interligada a todo o sistema do Sudeste brasileiro. Então, essa usina, se ela realmente é necessária do ponto de vista de planejamento energético do Brasil, ela não necessariamente precisaria estar no Vale do Paraíba, numa região com baixa dispersão de poluentes e com uma grande parcela de população, né, quase 2 milhões de habitantes, sujeitos a esses impactos. Então, é esse o ponto que a gente questiona e, claro, o licenciamento ele precisa ser feito da maneira mais correta possível, mas existem interesses conflitantes, né? De um lado, nós temos um empreendedor que visa obter lucro com um empreendimento. Um empreendimento é um investimento como qualquer outro. E, do outro lado, você tem quem vai ser prejudicado, no caso, que é a população do Vale do Paraíba. Então, nós, enquanto especialistas, nós estamos aqui para tentar colaborar, ou seja, retribuir para a sociedade, né, como nós somos servidores públicos, somos formados por instituições públicas, e a gente está retribuindo para a sociedade com o conhecimento que nós pudemos adquirir, na forma de auditar esses estudos e garantir que ninguém vai ser prejudicado, né, além do que está previsto dentro do processo
adequado de licenciamento. E que bom que temos servidores públicos como você, viu, André, técnicos que nos ajudem a entender um pouco mais as consequências, principalmente, de uma instalação de uma usina termoelétrica para a nossa região aqui, porque não é só Caçapava que sofre. Toda a É região. Vale do Paraíba que sofre, e essa região que tem em sua volta Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, a gente fica num bolsão que aí é perigoso demais. Muito obrigado para você pela participação mais uma vez aqui na TV Aparecida, em especial no TJ. Seja sempre bem-vindo. Bons estudos aí na Espanha, viu? Um abraço para você, querido. Obrigada, André. Eu agradeço. Valeu, tchau, tchau.